Jonas 1. Aleluia. Jonas 1. Aleluia. Está lendo para não tomar muito tempo, amém? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançou ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não perecemos. E dizia a cada um dos seus companheiros: vinde e lançai sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançou sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: clama-nos tu agora, por causa de que nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vem? Aleluia. Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E eles lhe disseram: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Até aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor veio a mim hoje para falar sobre Jonas. Aleluia. O Senhor dá uma ordem a Jonas e manda Jonas pregar lá em Nínive. O Senhor fala para Jonas: Jonas, levanta e vai à grande cidade de Nínive. Mas Jonas fez ao contrário. Jonas levantou e foi até aquele lugar onde vendia passagem, comprou a sua passagem e foi num navio para Tarsis, ao contrário do que o Senhor mandou ele fazer. Aleluia. E ele achando que ele fugindo para Tarsis, o Senhor não iria ali no meio do mar, que nada ali dentro daquele navio iria acontecer. Aleluia. Só que sobre aquele mar veio-se uma grande tempestade. E Jonas estava fazendo o que, irmã Viviane? Jonas estava dormindo lá naquele profundo sono, aonde ele achava que ele dormindo e se escondendo e fazendo ao contrário que o Senhor mandara a ele, não ia acontecer nada. Quantas vezes é assim na nossa vida? Quantas vezes o Senhor não dá uma ordem para nós fazer de um jeito e nós fazemos de outro? Quantas vezes o Senhor fala para você: levanta, irmã, vai lá na casa da irmã, que a irmã está precisando de uma visita. E nós tememos, nós falamos: não, o que eu vou fazer na casa da irmã? Mas o Senhor está mandando você ir. Não, mas é melhor fulana de tal, é melhor ciclana de tal, é melhor aquela irmã lá. Não, eu não sou capacitada para isso. Mas o Senhor mandou foi você. Ele não mandou fulana nem ciclana, ele
mandou você. Ele falou, foi com você, não foi com fulano, não foi com ciclano. E a palavra do Senhor aqui em Jonas fala que o Senhor falou com Jonas. E Jonas preferiu pagar a sua passagem e fugir no alto mar. Aleluia. Mas sobre aquele navio veio uma tempestade. E todo mundo ali ficou apavorado. Aleluia. E agora o que será de nós? Eles começaram ali dentro daquele barco a tirar o que mais pesava. O que estava pesado ali para aquele barco não afundar. Mas não adiantou de nada. Não adiantou de nada. Os marinheiros que estavam ali naquele barco, não adiantou de nada tirar o peso que estava dentro do barco. Continuou a tempestade. Mas sabe o que eles fizeram? Eles falaram assim, cada um aqui dentro deste barco, cada um aqui dentro deste navio, vai clamar o seu Deus. Aleluia. Aleluia. Cada um aqui vai clamar o seu Deus, o Deus que você serve. Cada um, sabe o que estava fazendo? Enquanto eles estavam lá clamando o seu Deus, Jonas estava dormindo. Jonas estava ali no seu profundo sono. Mas aquele marinheiro daquele navio foi até lá aonde Jonas estava e acordou Jonas. Aleluia. E ali tiraram a sorte. E a sorte caiu em quem? O fugitivo, o desobediente, o que quer fazer o contrário do que Deus manda. A sorte caiu nele. E Jonas sabia por que aquele navio estava daquele jeito. E nós sabemos muitas das vezes porque nós passamos luta. E muitas das vezes nós achamos, ai, é Satanás. Aleluia. Nós temos essa mania de tacar a culpa tudo no diabo. Mas muitas das vezes tem tempestade que levanta na nossa vida e culpados somos nós mesmos. Porque muitas das vezes nós não queremos fazer a obra do Senhor, não é assim? Porque tem muita gente que fala que servir o Senhor é fácil. É fácil até a tempestade não se levantar. É fácil, até a calúnia não chegar até você. É fácil, até a contenta, o falatório e a fofocaiada não sair com o seu nome. É fácil. Aleluia. É muito fácil. Mas Jesus, Ele está à porta batendo. Mas irmã, você está me assustando. Não, minha irmã, eu estou pregando para você a verdade. Porque às vezes tem gente que quer mesclar, quer dizer para você que servir a Jesus é fácil. Aleluia. Quer dizer para você que servir a Jesus não tem problema, não tem tempestade, não tem luta. Mentira. Tem luta, tem prova, mas a prova que Jesus dá é diferente. A prova que Jesus entra, o barco que Jesus entra é diferente. Aleluia. Às vezes você não está entendendo. Você está passando uma tempestade, uma luta e não está entendendo. É Jesus te tirando do conforto. Às vezes você está dormindo e não está entendendo. E Jesus está só que manda prova na sua casa, só que manda dificuldade para a sua vida, só que manda tempestade para você levantar, para você orar, para você fazer campanha, para você fazer visita, para você adorar. Ramuntu e decobana. Muitas das vezes você está, aleluia, disperso. Muitas das vezes você pode estar como Jonas, dormindo. Ramuntu decobanasto e decobanaiandecai. Aleluia. Mas o Senhor está te despertando essa noite. Às vezes essa tempestade que está na sua vida é porque você não quer adorar mais, é porque você não quer tocar mais, é porque você não quer pregar mais. Aleluia. Às vezes você tem tempo para sair o dia inteiro, às vezes você está preocupado com os seus afazeres e esquece de pelo menos colocar um louvor na tua casa para você adorar. E Jesus às vezes só quer que você entre dentro do teu quarto, coloca sobre o joelho, fecha a porta e entrega o teu melhor. Às vezes você não tem nada para entregar. Ah, irmão, mas você não sabe a tempestade que está na minha vida. Você não sabe falar?
Jesus não entende lágrimas. E quem falou que Jesus não interpreta nossas lágrimas? Aleluia. Muitas das vezes nós queremos fugir do chamado. Muitas das vezes nós queremos fazer igual Jonas, esconder e deixar a tempestade passar. Achamos que a tempestade vai passar porque nós estamos escondidos. Mas não, meu amado. Aleluia. Quando jogaram a sorte caiu em Jonas, rapidamente eles perguntaram: quem é você? Da onde você veio? Que Deus que você serve? Jonas rapidamente falou: eu sirvo Deus, o Deus criador do céu e da terra. Aqueles homens do navio temeram. Por quê? A palavra do Senhor não fala qual deuses que eles serviam. Mas todo mundo, seja dentro da igreja, ou seja lá fora do mundo, sabe o poder que nosso Deus tem. Sabe como o nosso Deus é poderoso. E ali Jonas falou: eu sirvo ao Deus criador do céu e da terra. Aqueles homens temeram. Por quê? Porque sabiam que aquilo estava acontecendo e o culpado era Jonas. Rapidamente Jonas fala: joga eu sobre o mar. Aqueles homens se apavoraram e falaram: não, mas se nós jogar você no mar, você vai morrer. E ele falou: joga eu sobre o mar, que eu sei que essa tempestade vai passar. Ali aqueles homens jogaram Jonas no mar. E sabe o que aconteceu? A tempestade passou. Aqueles homens ali clamaram ao Senhor e pediram misericórdia. Para quê? Para que o sangue de Jonas não caísse sobre a cabeça deles. De que, irmã, dos marinheiros do navio. Aleluia, aleluia. O Senhor tem tido tanta misericórdia de nós, e nós somos mal agradecidos. Quantos livramentos o Senhor tem dado para nós, quantas maravilhas o Senhor tem feito na nossa vida, e nós temos sido ingratos. Nós somos ingratos, nós somos imerecedores do que o Senhor faz por nós. Nós não merecíamos estar aqui, mas nós estamos pela misericórdia do Senhor. E ainda às vezes nós temos a oportunidade de adorar, de clamar, de cantar o hino da harpa, de ler uma palavra, e muitas das vezes nós olhamos e falamos: não, hoje eu não estou boa para louvar, não. Não, hoje eu não estou boa para trazer uma palavra, não. Não, irmã, hoje eu não estou boa para poder ler um versículo da Bíblia, não. Ei, até quando você vai ficar falando não para Deus? Se Deus colocou na mão de vocês, vocês vão ficar guardando para vocês até quando? Até quando vocês vão pegar o dom que Deus deu para vocês de fazer algo para Cristo e ficar guardando? Porque muitas das vezes o Senhor capacitou nós para fazer algo e nós não queremos. Por quê? Porque nós somos vários pecadores. Aí nós olhamos para o nosso pecado e falamos: não, eu sou incapaz de fazer isso. Aleluia. Mas a ordem para Jonas foi: Jonas, vai pregar a palavra. A palavra do Senhor não fala se Jonas era capacitado. A palavra do Senhor dá uma ordem a ele para que ele vá. Aleluia. Por quê? Porque quem capacita é Deus. Quem abençoa a gente é Deus. Quem levanta é Deus. Quem ajuda é Deus. Quem entra na peleja na nossa casa, na nossa vida é Deus. Aleluia. E quantas vezes nós estamos esperando irmã P, fulano A, fulano B. Aleluia. Quando nós estamos na tempestade, não achamos ninguém nem sequer para fazer uma oração para a gente. Sabe o que acontece? Sabe quem entra lá no problema? Jesus. Mas como, irmã Viviane, eu faço para Jesus entrar no meu problema? Sabe o que a Bíblia ensina? Entra no teu quarto e fecha a porta e vai entregar para ele o seu melhor. Vai orar em secreto. Por quê? Porque em secreto o Senhor responde. Aleluia. É muito mais melhor a gente orar em secreto e falar com o Senhor em secreto do que a gente ficar contando nossos problemas para A e para B. Porque muitas das vezes nós achamos que fulano A, fulano B vai resolver, vai nos ajudar. Amado, não vai não. Muitas das vezes pode até ser que te ajude, mas depois sai falando. Muitas das vezes sai criticando. Muitas das vezes sai apontando. Então fala para Jesus. Fala para Jesus. Jesus aí não vai te apontar. Jesus aí não vai sair te defamando pela cidade. Jesus não vai sair contando para todo mundo de dentro da igreja, não. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Ali quando joga Jonas no mar, sabe o que acontece? O Senhor já tinha lá um peixe grande, uma baleia esperando Jonas. Jonas achava que ele ia morrer afogado. E os que estavam ali dentro do navio também achavam que ele ia também morrer afogado. Como que ele vai ficar aqui no meio dessa tempestade, né, irmã Cidinha? Aqui no meio dessa tempestade, nesse bar aí? Não tem como. Mas a baleia só estava esperando jogar Jonas dentro do mar. Aleluia, aleluia. Quantas vezes nós pensamos que o Senhor não está vendo? Quantas vezes no problema, na aflição, nós pensamos que o Senhor não está vendo? Às vezes a tempestade é tão grande, às vezes nós estamos chorando tanto, nós já choramos tanto que não tem nem lágrima mais para chorar, irmã. Eu já chorei tanto que eu não tenho mais lágrima para chorar não, irmã. Aleluia. Porque a tempestade é tão grande, o problema é tão grande e parece que não tem solução. Tem. Aleluia. Tem solução sim para o teu problema. Aleluia. O Senhor é a solução de todos os problemas. Ele é quem faz uma reviravolta na nossa vida. Ele é quem faz até morto ressuscitar. Mas isso não acontece não. É porque você não viu trabalhar no Senhor. Porque se você soubesse como Jesus trabalha, como Jesus é fiel para operar, se você soubesse o poder que o nosso Deus tem, você não temia e clama a Ele. Quando Jonas foi ali dentro daquela baleia, que ele ficou 3 dias e 3 noites, o que Jonas fez? Aqui no versículo 2 tem a oração de Jonas. Rapidamente, Jonas ali dentro daquela baleia, o que ele fez? Orou o Senhor, por quê? Porque ele sabia que de um jeito ou de outro Jesus ia ter misericórdia dele. É por isso que ele clamou, porque ele sabia que Jesus ia tirar ele lá de dentro, mas ele achava que ele ia sair na onde? Ele não sabia onde é que a baleia ia colocar ele. Aleluia, aleluia. Sabe onde que Jonas foi parar? Na praia de Nínive. Sabe por quê? Se você não fazer pelo amor, tem acreditado, né? Ou faz pelo amor, ou faz pela dor. Se você não for de livre, espontânea vontade, você vai ir na dor, e na dor dói. Se você não fazer da maneira que Ele está te mandando, que Ele está te posicionando, que Ele está te dando oportunidade, Ele vai começar a amassar o barro. E quando Jesus começa a amassar o barro, e começa a amassar, aleluia, quando nós caímos na mão do Senhor, não há quem nos tire da mão dele. Então é melhor obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Seja obediente. Mas irmã, eu estou tão cheio de pecado. Irmã, não era para mim estar aqui não. Irmã, eu usei tanta droga. Hoje eu usei droga, eu vim aqui para a casa do Senhor, ninguém sabe. Mas eu sei que Jesus me viu. Não era para mim estar aqui não, irmã. Não era para mim estar aqui sentado não. Aleluia. Mas o Senhor está te dando oportunidade. O Senhor está te dando oportunidade de você se consertar e falar: eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Faça de mim conforme o teu querer. Faça de mim conforme a tua maneira. Faça de mim conforme o Senhor precisa para a tua obra. Aleluia. Antes que seja tarde demais. Aleluia. Se posiciona. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Deixa o Senhor trabalhar da forma que Ele quer na tua casa. Muitas das vezes quando o Senhor começa a trabalhar na tua casa, você tem orado, tem clamado, tem feito voto, tem feito campanha. Aí Jesus entra. Aí começa a trabalhar na tua casa. Aí começa a gente ficar doente, e começa a gente ficar enfermo, e às vezes vai parar na Santa Casa, e ali fecha a porta de emprego, fecha todas as portas,
meu amado, você serviu o Senhor e seu marido não vem para a igreja. Não é fácil. As mulheres que têm os esposos aqui que não vêm para a igreja sabem o que eu estou falando. Hoje o meu marido está ali, hoje o meu marido está aqui na igreja, mas o meu marido não vinha. Era eu para a igreja e meu marido dentro de casa. Aleluia. Muitas das vezes eu chegava em casa, às vezes o culto acabava à tarde, a primeira coisa que ele falava: isso é a hora do culto acabar. Então quem olha vê ele adorando, não sabe quantas orações eu tive que descer na madrugada, quantos votos eu tive que fazer, quantas campanhas eu tive que fazer. Então é melhor Jesus trabalhar. É melhor a porta ficar fechada e o Senhor trazer ele para a igreja do que você ficar atrapalhando o Senhor trabalhar. Porque o trabalhar do Senhor, ele não vai falar assim: olha, eu vou fazer desse jeito, não. Ele vai falar assim: no dia que eu entrar lá, você vai entender que é a minha mão. Aleluia. Mas muitas das vezes nós não entendemos. Não, acho que nós atrapalhamos a obra do Senhor. Por quê? Porque o trabalhar do Senhor não é da nossa forma. O trabalhar do Senhor não foi da forma que Jonas queria. Porque se dependesse de Jonas, nunca a palavra do Senhor ia ser pregada em Nínive. Mas irmão Viviane, não tinha outras pessoas para Jesus chamar para poder pregar? Tinha. Mas Jesus queria Jonas. Glória a Deus. Irmã Viviane, não tinha outra pessoa para estar aqui pregando? Tinha, mas Jesus quis eu. Aleluia. E quando Jesus escolhe e fala: é você, é você. Mas irmã Viviane, você nunca quis correr do chamado? Quis sim. Quando eu uni aqui, eu falei para Deus, na minha casa, aleluia, eu vou unir lá, Senhor, mas eu não vou falar, a primeira coisa que eu vou falar para a pastora: eu não quero fazer nada, não me dá oportunidade para nada, eu quero ficar só sentada, ouvindo a tua palavra. Por quê? Porque eu sei o que eu passo. Mas sabe o que foi pregado quinta-feira passada? Que o Senhor não tem prazer em quem volta para trás. O estudo aqui quinta-feira passada foi: o Senhor não tem prazer em quem volta para trás, se coloca a mão na arada para ir para frente. Muitas das vezes nós somos caluniados, muitas das vezes nós somos perseguidos. Parece que Jesus pega a gente, coloca a gente ali no espremedor, que nem espreme ali para tirar o azeite. Jesus faz do mesmo jeito com a gente. Ele pega a gente e fala assim: ó, vai ser assim, 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 assim. E às vezes a gente não tem como correr e a gente fica aprisionado. Jesus, como que eu faço? E Jesus só fala para você: fique em silêncio. Jesus, mas eu posso falar, eu posso retrucar, eu estou no meu direito. Jesus fala: fique em silêncio. Jesus, está todo mundo falando, ele fala: fique em silêncio. Jesus, eu posso me defender, eu tenho um argumento. Jesus fala: fique em silêncio, que eu sou seu advogado, eu sou juiz, eu luto as suas guerras, eu pelejo as suas pelejas, eu faço por você que homem nenhum faz. Aleluia. Não é fácil, meu irmão, servir ao Senhor. Muitas das vezes nós queremos fazer da maneira que nós queremos, e Jesus fala: não é da sua maneira. E para nós entender isso, Ele faz com nós que nem Ele faz com Jonas. Ele faz toda a forma até você tomar a posição que você tem que tomar. Aleluia. Às vezes tem pessoa aqui que o Senhor já falou tanto com você, tanto com você, tanto com você, e muitas das vezes entra no ouvido e sai do outro. Você às vezes não dá valor à palavra que o Senhor fala, muitas das vezes não dá valor às revelações que o Senhor revela, às profecias, e entra no ouvido e sai do outro. E só lembra de Jesus quando o negócio fica estreito. Aleluia. É preciso estreitar para que nós venhamos para a presença do Senhor. É preciso doer muitas das vezes, mas doer mesmo, para que nós venhamos concordar com o que o Senhor quer para a nossa vida. Aleluia. Eu olho para minha prima Emanuele hoje, mas tanto que eu e a mãe dela orou para ver ela sentada aqui nessa mocidade, nesse jovem, não
Jesus tem a obra na nossa vida, Ele prefere nos matar do que nos perder para o diabo. Ah, irmã, mas quem tem promessa não morre. Morre sim. Ainda mais se não querer fazer o que Deus mandar, aí que morre mais rápido. Aleluia. Morre rápido e cedo antes do tempo. Porque não quer fazer para Jesus, não quer obedecer a palavra e quer viver para quê? Vai ficar dando trabalho? Não, Jesus mata mesmo. Ele mata e pronto, acabou. Porque é assim que Jesus faz. E Ele não pede permissão para fazer, não. Ele não chega e fala assim, eu vou fazer amanhã. Não, eu vou fazer hoje, não. Ele faz e pronto, e fez e acabou. E não é da nossa maneira. E nem tampouco do nosso jeito. Então posicione enquanto Jesus está te dando oportunidade. Toma posição. Se quer aceitar Jesus, aceita Jesus. Sirva a Jesus. Mas irmã, eu estou do jeito que eu estou. Eu não quero saber, irmã. Eu quero vir aqui para Jesus falar comigo. Jesus está falando. Aleluia. Se Jesus está falando aqui, não ouve, Ele vai dar um jeitinho de falar com você lá fora. Porque quando Jesus faz, Ele faz. E Ele não pede autorização. Para o homem é impossível, mas para Deus não é impossível. E a palavra do Senhor chegou a Nínive. E aquele povo se converteu. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Jesus tem obra para fazer na vida de vocês. Aleluia. Querendo ou não querendo, se posicionando ou se não se posicionando, Jesus vai fazer. Então faça pelo amor, né, irmã Cidinha? Faça pelo amor, é melhor fazer pelo amor. É melhor do que doer para você vir aqui no altar chorando. Faça para Jesus com amor. Faça, porque a obra não é nossa, a obra é dele. Mas irmã, se você soubesse o que está passando na minha vida, eu não sei, minha amada. Mas Jesus mandou eu te liberar daqui no altar para a tua vida aí. Ele vai fazer uma coisa grande na tua vida. E vai ser algo grande, impossível para você. Aleluia. Eu não te conheço, não sei se você já me viu em algum lugar. Mas Jesus está mandando eu falar para você. Ele vai fazer. Satanás, querendo ou não querendo, Ele é Deus. E quando Ele chama, Ele faz uma reviravolta impossível. Mas Ele traz para a presença dEle. Seja de calça, seja de bermuda, seja de saia, seja do jeito que for, mas Ele traz. Sabe aonde que Jesus me encontrou? Sabe aonde que Jesus chamou meu nome? Eu estava numa arquibancada no rodeio. E foi lá que Jesus me chamou. Eu não nasci crente, eu não nasci em berço evangélico. Mas eu estava na festa de rodeio, em cima de uma arquibancada. E Jesus chamou o meu nome. Glória a Deus. Irmã, você queria ser crente? Não. Você gostava de crente? Não. Mas Jesus me chamou para ser crente, para ser serva, para ser adoradora. Aleluia. Nem de roupa de crente eu não gostava. Quem me vê hoje eu usando assim, que lá fora é roupa de velho, né? Não imagina o que Jesus faz na nossa vida. Mas irmã, eu não quero servir a Jesus e quero trocar minha roupa. Não é do seu jeito. Jesus, Ele tem a maneira dele trabalhar. Eu creio que tem muita gente aqui que quando chegou na igreja não chegou comportadinho, não chegou limpinho, chegou cheio de carrapicho, cheio de sujeira. E Jesus tratou, e Jesus colocou no prumo, e Jesus fez porque Ele faz. Quem sabe a pessoa olha pra gente e fala, não, daquela ali não vai sair nada, daquele ali não vai sair nada. Ei, você não sabe trabalhar do Senhor. Você não sabe a maneira que o Senhor trabalha. Mas irmã, aquela pessoa não sabe nem louvar. Você está olhando ela agora. Você não viu ela mais pra frente. Você não sabe o futuro dela. Mas irmã, ela não sabe nem pregar. Você não sabe o futuro da tua irmã do teu lado. Então muitas das vezes nós olhamos a aparência. Muitas das vezes nós questionamos Jesus, por que fulano? Mas Jesus, por que ciclano? Porque Jesus escolheu fulano. Jesus escolheu ciclano. E Jesus escolheu você para estar aqui nessa noite ouvindo a palavra dele.
Porque a palavra dele, ela nunca volta vazia. Sempre ela fala com alguém, seja de um jeito ou seja de outro, mas ela fala. E Jesus é tão lindo para trabalhar. Jesus, ele é tão maravilhoso para trabalhar. Nós questionamos a Jesus, mas quando ele começa a trabalhar na nossa vida e as bênçãos começam a chegar, nós não entendemos. Nós oramos tanto, aí as bênçãos chegam, nós não entendemos. Mas nós esquecemos que nós oramos tanto, né? Nós oramos tanto para aquela bênção chegar, e a bênção chega, nós ficamos assim, neutralizados, sem entender. Mas é assim que Jesus faz. Porque se ele falasse para nós um dia, nós ia ficar muito ansioso. E ele não quer ver a gente ansioso. Ele quer ver a gente buscando, adorando, aleluia, e clamando ao Senhor. Por quê? Porque Jesus, ele é fiel. E ele sabe a forma dele trabalhar, aleluia. Irmã, você de preto e branco, o Senhor está mandando eu te dizer assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque tu sabe da tua casa, só tu sabes o que tem passado. A necessidade é tão grande de Jesus, que você chegou aqui, só o Senhor sabe como você chegou. Nem você sabe a forma que você chegou aqui hoje. Você, no seu pensamento, você veio só para visitar a mãe de Comaná. Mas hoje o Senhor falou tanto com você nos louvores. Você falou, Senhor, não era para mim estar aqui não, Jesus, mas o Senhor me trouxe. Sabe por que Jesus te trouxe? Porque Jesus quer trabalhar na tua vida de uma forma sobrenatural. As pessoas da sua família olham para você e falam que para você não tem mais solução. Mas Jesus, ele é a solução do teu problema. E uma grande obra o Senhor vai fazer na tua vida. Irmã, eu não te conheço, não sei se você já me viu em algum lugar, mas o Senhor está visitando a tua casa, está visitando o teu celeiro, o Senhor está visitando a tua parte financeira. Porque tu fala, Senhor, o que vai ser de mim se acontecer alguma coisa comigo? O que vai acontecer com meu filho se acontecer alguma coisa comigo? Mas o Senhor visita quem você colocou na mão dele. Tu está aqui, mas ele está cuidando lá. Tu está aqui, mas ele está visitando lá. Ele sabe o sofrimento do teu coração. E sabe o que ele manda falar para você? Está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo o que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não morre. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não se preocupa a sua situação. Mas irmã, eu sou tão pecadora, não era nem dá para mim estar sentada aqui, mas Jesus está te olhando e Jesus está falando com você nessa noite. Ele vai fazer algo impossível para você.
E quando Ele fazer, você vai lembrar exatamente do que eu estou falando aqui hoje. Jesus, Ele tem uma obra linda para fazer na tua vida. E ninguém vai impedir o trabalhar do Senhor. Mas apressa. Quando a oportunidade que você tiver, venha para a casa do Senhor e dá o seu melhor. Porque Jesus vai fazer algo lindo na tua casa. Ele entra com providência. Não se preocupe. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se for ele que te vai Glória a Deus. Amém. A igreja se põe de pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Senhor, eu agradeço, meu Deus, pela essa palavra dessa noite. Jesus, muito obrigado pela tua infinita misericórdia. Deus, eu te peço, meu Pai querido, abençoa cada vida que entrou aqui nessa noite, Jesus. Que o Senhor possa fazer, meu Pai querido, na vida deles, conforme o teu querer e a tua vontade. Jesus, faça eles entenderem que o trabalhar do Senhor não é da maneira que eles querem, mas é a maneira do Senhor, meu Pai. Entra hoje, meu Pai, em lares, em casas, em famílias aqui, que saiu da tua casa hoje, mas deixou uma tribulação lá tão grande, uma perturbação tão grande. Mas, meu Pai, quando essa mulher, esse homem chegar na tua casa, que o anjo do Senhor venha até acalmar dessa tempestade, venha até acalmar, Jesus, essa tribulação, e venha, Jesus, socorrer, meu Pai, o teu povo nessa noite. E desde já eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém.